E chegamos em mais uma Black Friday, e como de costume, vamos para o clássico vídeo dos melhores notebooks gamer para se comprar em 2023. E para comprar o seu notebook gamer, smartphone ou TV pelo menor preço nessa Black Friday, vocês já sabem, né? É só acessar o boletano.com, a nossa comunidade de promoções. E o vídeo vai ser dividido por chip gráfico, então bora começar falando da GTX 1650, né? Esse é o chip gráfico mais de entrada, mais popular entre os notebooks gamer, e aqui é para quem curte jogos mais leves e quer gastar o mínimo possível. Muita gente fala que não vale mais a pena comprar um notebook equipado com a GTX 1650, e sim com a RTX 3050. Mas eu discordo dessa afirmação, pessoal, porque antigamente até fazia sentido, né? Porque os preços dos dois chips estavam muito próximos, mas agora não mais. Você encontra notebooks GTX 1650 a partir aí dos R$ 3.100, enquanto notebooks RTX 3050 estão ali mais na casa dos R$ 3.800. Geralmente, o mais barato de todos é o Lenovo IdeaPad Gaming, que tem como destaque o seu visual mais discreto, mas infelizmente ele tem uma tela de 60 Hz. Depois temos um dos campeões de venda, o Acer Nitro, que geralmente é um pouco mais caro, mas no boletano.com ele também já ficou na faixa dos R$ 3.100. E ele terá de vantagem uma tela de 144 Hz em relação ao IdeaPad Gaming, mas ao mesmo tempo ele também terá uma aparência mais gamer, né? Mais agressiva, que muita gente não curte. Aqui nessa categoria, o desempenho de todos será muito próximo, até entre Intel e AMD. O único que se destaca, no meu ver, pelo menos em algum ponto, é a versão de 17 polegadas do Nitro, que eu já venho falando sobre ela desde o ano passado, porque essa versão tem um diferencial que é a refrigeração superior. Como o notebook tem 17 polegadas, ele tem dissipadores maiores e, consequentemente, temperaturas menores. O problema do Nitro de 17 polegadas é que ele é ainda mais caro e maior, e também, como já tem um tempinho de lançado, ele tem um estoque mais limitado. Então ele já apareceu aí mais ou menos na faixa dos R$ 3.300 lá no Boletando. Quando chegamos nos notebooks RTX 3050, nós conseguimos apontar facilmente qual que é o melhor. Porém, esse melhor tem vindo com problema, que é o Dell G15 RTX 3050 na sua nova versão, que, como muitos sabem, tem o processador mais forte entre os notebooks RTX 3050 e também o melhor desempenho nos jogos, já que ele tem uma RTX 3050 de 6 GB de VRAM ao invés de 4 GB de VRAM. Então, em jogos mais dependentes de VRAM, ele terá um belo salto de desempenho em relação a 3050 de 4 GB, tá? Mas quando isso não acontece, pessoal, quando o jogo não pede essa VRAM, lembrem que a diferença de desempenho da 3050 de 4 GB para a 3050 de 6 GB é bem pequenininha. Só que por mais que ele tenha essa vantagem do chip gráfico, tanto a versão RTX 3050 como a versão RTX 4050 do G15 estão vindo com um bug que aleatoriamente trava o power do chip gráfico em 30 watts e acaba deixando o jogo, né, com um desempenho bem inferior do que o normal. Eu testei as duas versões aqui no canal e as unidades que eu analisei não apresentaram esse problema. Na verdade, um deles apresentou um problema completamente diferente, né? Uma das minhas ventoinhas veio com problema. Mas se vocês entrarem lá no fórum da Dell, vai ter um tópico enorme de muita gente reclamando. Inclusive, saiu uma atualização de BIOS bem recente aí, que também não resolveu o problema. Qual é a moral da história? Se você mora em regiões mais quentes do Brasil, pense duas vezes se você vai escolher ou não o Dell G15, porque até agora a Dell não deu uma solução, nem deu um sinal que dará uma solução. Aí a gente vem para a opção mais barata e para quem não quer arriscar, né? Não quer problema. A gente tem aí o custo-benefício da categoria, que é o Acer Nitro RTX 3050. E aí a gente vai ter várias versões. A gente vai ter a versão Ryzen 7000, a versão Intel com a 11ª geração e a versão Intel com a 12ª geração. Todas as três versões vão ser muito próximas em desempenho nos jogos. Obviamente que as versões Intel têm uma vantagenzinha, principalmente em jogos com uma maior taxa de FPS, tá? Mas eu não me prenderia tanto a isso que a gente está falando aqui de uma RTX 3050 e não de uma RTX 3060 da vida, que vai precisar de um processador um pouquinho mais forte para ser puxada, e aí a diferença de FPS no final acaba sendo um pouco maior. Escolher entre essas três versões vai de detalhes. Os Nitro de 12ª geração da Intel e os Nitro Ryzen 7000 terão um acabamento um pouco melhor, já que eles estão com um corpo mais novo dos Acer Nitro. A versão Ryzen 7000 em específico já está vindo com DDR5 e também tem uma maior duração de bateria por ser Ryzen, mas ao mesmo tempo tem uma desvantagem, que é que essa versão perde 1 GB de RAM
para o chip gráfico integrado. Então, se você comprar o seu Nitro aí Ryzen 7000 com 8 GB, na verdade você vai ter 7 GB de RAM disponíveis aí para o seu jogo. Ao mesmo tempo, também temos o Nitro de 11ª geração, né, que pode ser que você encontre aí com preços mais em conta e até versões com 16 GB de RAM, não perdendo praticamente em nada em desempenho para tanto a versão de 12ª geração como a versão Ryzen 7000. Então, mesmo sendo uma versão mais velha, pessoal, não descartem, porque realmente a diferença vai ser mais ali no corpo mesmo, porque no desempenho vai ser pau a pau todos eles. Eu também posso mencionar aqui outros notebooks RTX 3050, mas esses outros, pessoal, são aquelas opções bem mais difíceis de aparecer em promoção. O primeiro deles é o Asus TUF F15, né? Qual que é a grande questão dele, pessoal? A questão é o preço que está travado. E esse preço travado está muito próximo de notebooks RTX 3060, tá? Mas, apesar disso, se acontecer uma promoção, né, mesmo a refrigeração dele não sendo tão boa, eu acho que, no geral, ele é um pacote melhor do que o pacote do Nitro. A questão é que o Nitro está bem mais barato, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tem que lembrar que o TUF F15 tem um i7 12700H. Então, faz sentido ele ser mais caro. O problema é que ele está caro demais. Outro que tem esse problema em alguns dos seus modelos é o Lenovo IdeaPad equipado com a RTX 3050. Aqui a gente tem a versão antiga, com a 11ª geração da Intel, que não é tão cara, e a nova versão com a 12ª geração da Intel, ou processador Ryzen 6000, que já é bem mais carinha. Mas meio que desapareceu de estoque, então a gente vai falar mais da versão antiga, que ainda tem estoque. No caso da versão antiga, com a 11ª geração da Intel, o problema nem é exatamente o preço, pessoal. O problema é que ele é o notebook RTX 3050 mais capado de todos. Ele é cheio de limitações de desempenho e a tela ainda é de 60 Hz. Ou seja, né, para valer a pena, ele tem que ser o mais barato entre os notebooks RTX 3050. Ainda nessa questão de preços travados, a gente já pode falar dos notebooks RTX 3060 que sofrem do mesmo problema, né? Os notebooks RTX 3060 têm ficado bem apagados, porque os preços pararam de cair, né? O que faz notebooks RTX 4050 e 4060 ficarem bem mais atrativos. Os mais baratos dessa categoria são o Lenovo IdeaPad Gaming e o Gigabyte G5, né? Que são notebooks RTX 3060 com corpo de notebook GTX 1650. Por que eu digo isso? Porque eles têm acabamento inferior, são mais básicos e têm suas limitações de desempenho. Estando próximo dos R$5.000, eu não vejo problemas na compra, né? Desde que você saiba que você está comprando, né, os mais baratos da categoria, ou seja, haverão sacrifícios. O Acer Triton é um dos notebooks RTX 3060 mais interessantes. Só que além dele ter um probleminha em sua refrigeração, ele não é exatamente 100% gamer. Porque o Triton é um notebook gamer diferenciado, ele tem um acabamento melhor, ele tem uma tela de 240 Hz de 16 polegadas, ele tem uma bateria de 99 Wh, enfim. O Triton é um notebook gamer que, apesar de gamer, ele tá muito mais para um profissional, né? Então, se sua prioridade é o uso profissional, ele até faz mais sentido do que usar para jogar. Porque ele é aquele notebook que pede uma base de refrigeração, né? Assim como o Acer Nitro equipado com a RTX 3070 Ti. O Acer Nitro Ryzen RTX 3070 Ti tem sido um dos notebooks mais procurados aí na faixa dos R$6.000, justamente porque ele tem uma RTX 3070 Ti. Então acaba que ele é uma opção melhor aí que notebooks RTX 4050, que tem ficado aí na faixa aí do mesmo preço, né, pessoal? Mas é aquela coisa, como já falado, ele é aquele notebook que eu indico para quem já pensa em fazer undervolt, para quem já pensa em usar uma base de refrigeração, tá? Porque é um notebook que esquenta. E também lembre que por ele ter um Ryzen 6000, ele vai ser limitadinho em jogos aí com a maior taxa de FPS. Mas quem quer aí desempenho bruto, quer jogar jogos mais pesados e não tá muito pensando aí no frame generation da geração RTX 4000, o Acer Nitro Ryzen RTX 3070 Ti será sim uma opção interessante. E aproveitando que a gente falou das RTX 4000, eu já posso entrar aqui nos notebooks RTX 4050, né, para se recomendar. Infelizmente, pessoal, eu só testei 2 notebooks RTX 4050, né? O Galaxy Book Ultra, que não é um notebook gamer, e o Dell G15 RTX 4050, como vocês sabem,
tem o probleminha ali dos 30 watts. Então, nessa categoria, o mais recomendado é o Avel Storm BS. A Avel Storm BS vai ter aí mais ou menos a mesma faixa de preço do Acer Nitro RTX 3070 Ti, só que ele será equipado com uma RTX 4050 e terá uma refrigeração melhor. Eu não cheguei a testar ele aqui no canal, pessoal, mas aqui no YouTube vocês encontram análises aí dele, inclusive lá no canal do Lucas tem o vídeo dele, né? E só dele não ter o bug dos 30 watts do Dell G15, ele é uma opção talvez mais viável para muita gente do que o Dell G15 RTX 4050. E ele também pode ser uma opção melhor em relação a vários notebooks RTX 3060 aí que eu listei, né, que infelizmente estão com preço, né, já travado, então ele acaba se tornando mais interessante. Até porque, pessoal, as RTX 4000, né, no caso da RTX 4050, você vai ter um desempenho equivalente ou melhor do que a RTX 3060, juntando ainda com Frame Generation, que você vai ter aí outro salto de desempenho nos jogos que suportam a tecnologia. Então, na faixa dos R$6.000, a gente fica com essa batalha aí, né, do Avel Storm BS e do Acer Nitro RTX 3070 Ti. Eu acredito que a maioria das pessoas vai acabar escolhendo o Acer Nitro, até porque ele tem aparecido mais barato e também com condições de pagamento melhores do que o Avel. Na categoria das RTX 4060, infelizmente eu também não consegui testar todos, pessoal, mas nesse caso a culpa não foi 100% minha, porque tanto o novo Lenovo Legion RTX 4060 como o Gigabyte G5 RTX 4060, eu comprei antes da Black Friday, mas eles só devem estar chegando praticamente na Black Friday em si. Então, não daria tempo aí nem se eu quisesse fazer o vídeo para vocês, tá? E eu também cheguei a pedir para a Avel me emprestar um dos notebooks deles, a RTX 4060. Eles falaram que iam me emprestar já tem bastante tempo e acabaram não me enviando. Então, meio que no caso das RTX 4060, não é 100% minha culpa que a gente não teve mais vídeos, né, sobre esse chip gráfico. Mas, enfim, mesmo assim, eu testei 2 notebooks RTX 4060 e eu tenho noção sim do desempenho e tenho sim coisas a falar. O notebook RTX 4060 mais barato de todos é o Gigabyte G5. Ele já ficou até por menos de R$7.000 lá no Boletando, tá? Só que assim como todo notebook mais barato de sua categoria, ele terá suas limitações, né? Já tem análise dele aqui no YouTube de canais internacionais e já é algo que é sabido por todos, né? Que por ele ter suas limitações, ele acaba sendo um notebook RTX 4060 com desempenho de RTX 3060, RTX 4050 mais ou menos. Então, ele é como se fosse o IdeaPad Game RTX 3060, né? Aquele notebook que tem um bom chip gráfico, só que esse chip gráfico fica limitado e acaba ficando, né, com desempenho equivalente a chips gráficos inferiores a ele. Entre os mais caros, eu tive a oportunidade de testar o Asus G16, né? Esse foi extremamente equilibrado e teve excelentes resultados nos meus testes. Foi aquele notebook equilibrado mesmo que eu recomendaria tranquilamente. O problema dele é o preço, que ele tá aí mais ou menos na casa dos 11, 12 mil reais. Mas quem sabe aí na Black Friday ele não fica aí na casa dos 10, né? Aí realmente ele vai ficar equivalente a outros notebooks RTX 4060 e eu iria nele tranquilamente. De opção mais barata, na casa dos 10 mil reais, a gente vai ter o Avel Storm Go, que agora tem até uma versão branca, né? Esse vai ser mais barato, mas ele também vai ser inferior ao G16 em vários aspectos, né? Como no acabamento, no som, no teclado, na bateria, enfim. Ele vai se destacar mais na tela mesmo. Obviamente que não vai ser aquele nível de corte de custo do Gigabyte G5, mas ele vai entregar o razoável, né? O básico para quem quer um notebook RTX 4060. E é isso, pessoal. Eu vou ficando aqui até a RTX 4060, até porque eu não analisei nenhum notebook RTX 4070 esse ano, nem 4080, então eu nem vou sair recomendando um chip gráfico que eu nem testei, tá? Mas se vocês tiverem aí alguma recomendação, algum modelo que vocês acham que eu devia ter mencionado aqui, pode deixar nos comentários, né? Algum modelo que vocês acham melhor ainda do que todos que eu citei. E é isso, não esquece de se inscrever no canal e acessar o boletano.com para comprar aí o notebook que você deseja pelo menor preço nessa Black Friday. Um abraço.